Olá, meu nome é Arthur Felipe, eu sou aluno da disciplina Teoria de Jogos, da UFMG, e o artigo escolhido para esse seminário foi When Machine Learning Meets AI and Game Theory. O artigo aborda sobre o uso da aprendizagem de máquina para a criação de agentes que conseguem otimizar seus ganhos em vários jogos, independente das estratégias utilizadas pelos outros jogadores. Os autores eram alunos da Universidade de Stanford e este trabalho foi realizado como parte do curso de aprendizagem de máquinas. O objetivo desse trabalho é desenvolver um agente inteligente que maximize seu ganho em jogos repetidos. A princípio, a intenção era desenvolver só sobre o dilema dos prisioneiros, mas os resultados foram satisfatórios e eles decidiram ampliar isso para problemas de soma zero, que também rendeu resultados positivos. O Dilema do Prisioneiro é um jogo simultâneo jogado por dois jogadores que não podem se comunicar. Cada jogador tem duas opções: cooperar ou delatar o outro jogador. O jogo iterado se repete K vezes, sendo que K é um número desconhecido para os jogadores. Caso os jogadores saibam o número de partidas, o problema pode ser reduzido a um jogo de partida única. Foram escolhidos os payoffs comumente usados, onde se ambos cooperarem, eles recebem 3, se eles se delatarem, recebem 1, e se apenas um delatar, este vai receber 5 e o outro vai receber 0. As estratégias escolhidas para a comparação com o algoritmo ML foram essas: tit for tat, que diz que cooperar primeiro e depois disso repetir a escolha anterior do oponente. Se o oponente coopera, ele coopera. Se o oponente delata, ele delata no próximo jogo. O green, que ele coopera no primeiro jogo e continua cooperando até que o oponente delate. Aí, se ele delatar, ele começa a delatar para sempre. E tem o Pavlov, que ele coopera no primeiro jogo e vai cooperando até que ele seja punido. Se ele for punido, ele muda a estratégia. O algoritmo elaborado partiu do pressuposto que jogos envolvendo sistemas multiagente, os jogadores podem ser categorizados em dois grandes setores: agentes adaptativos e não adaptativos. O objetivo é diagnosticar se o jogador que está jogando contra você é adaptável ou não adaptável. E, em seguida, fazer um movimento inteligente para maximizar os lucros a longo prazo e minimizar a diferença de perdas. Foi definido a função probabilidade, que P de n mais 1 é a função Fn dos n resultados obtidos. Em uma estratégia pura, o valor da função f é 0 ou 1. Caso contrário, é uma estratégia estocástica. A estratégia de ordem 0 é aquela que a função f é uma constante. Por exemplo, numa estratégia aleatória, que o f é meio para todos os valores de n. Uma estratégia de primeira ordem é aquela que o f é uma função de en. Somente o último é n, ou seja, só considera o último resultado. Por exemplo, a estratégia tit for tat, que se o último resultado for que o oponente cooperou, o P é igual a 1. Se o oponente não cooperou, o P é igual a 0. O algoritmo criado ele vai seguir os seguintes passos. Para cada oponente, escolhe delatar nos N primeiros jogos. E para os próximos N jogos, ele escolhe cooperar. Isola os oponentes que jogam estratégia 0 e de primeira ordem, usando esses dois N jogos. E os agentes que não são adaptáveis, eles serão
isolados nessa etapa. E vai avançar para a etapa 2, onde o oponente que não for adaptável, o algoritmo ele vai jogar com a estratégia ideal nos próximos M jogos, para maximizar seus ganhos. Caso contrário, se ele encontrou um oponente adaptável, ele vai avançar para o passo 3. No passo 3, contra o oponente adaptável, ele usa técnicas de aprendizado de reforço e controle adaptativo para prever as estratégias e maximizar os lucros para os próximos M jogos. Ele, depois de completar os M jogos, ele volta para o passo 1. Para análise, foi empregado um método de equações indeterminadas para resolver alguns casos especiais da equação de Bellman, mas a maioria dos outros casos foram resolvidos numericamente. E essa figura mostra a porcentagem do desempenho de diferentes algoritmos ante um desempenho ótimo do dilema dos prisioneiros inteirados. Aqui, o ótimo se refere à pontuação alcançada se o agente conseguisse prever cada escolha de seu oponente e escolhesse as melhores ações. Vemos uma distinção entre a performance do algoritmo ML e a do Tit-for-Tat, quando o número de jogos é próximo a 8.000. Cada algoritmo é executado contra todos os outros algoritmos, e a média do desempenho é traçado numa função de número de jogos. Essa figura mostra a porcentagem dos jogos para os quais o máximo possível foi obtido. Como é esperado, o ML mostrou um gráfico monotonamente crescente, em função do número de jogos. Isso implica que o algoritmo dá melhores previsões à medida que o número de jogos aumenta, e, portanto, aumenta o sucesso total em porcentagem. Por outro lado, o algoritmo Tit-for-Tat dá uma performance medíocre, que é quase independente do número de jogos. Os desempenhos do Pavlov e as estratégias de ordem zero a este respeito também são independentes do número de jogos. Na verdade, elas tendem a se degradar com o tempo, porque o algoritmo de aprendizagem ele tende a sobrepor mais vezes. E essa figura mostra o resultado médio total alcançado pelo algoritmo de aprendizagem e o Tit-for-Tat. Cada algoritmo foi executado contra todos os outros e a pontuação obtida foi registrada como uma função de jogos. Uma observação é que quando o algoritmo é suficientemente aprendido, ou seja, acima de 1.000 jogos, a taxa de pontuação aumenta numa função crescente em relação ao número de jogos. É claro que esse fenômeno é local, uma vez que o algoritmo suficientemente aprendido não pode mostrar essa tendência. Por outro lado, o Tit-for-Tat também mostra uma tendência crescente. A taxa de aumento de pontuação tende a diminuir após 3.000 jogos. Como o problema de soma zero, foi escolhido o Bluff Catcher. Cada jogador ele recebe um cartão, que pode ser 0 ou 1, e eles têm a mesma probabilidade de aparecer. Em seguida, eles têm que declarar os pontos em suas mãos, mas ambos têm a opção de blefar. O objetivo é fazer o melhor palpite da mão do adversário e tentar que seu oponente não consiga adivinhar sua mão corretamente. Se o palpite estiver certo e o palpite do oponente estiver errado, você tem a pontuação de 20, enquanto seu oponente tem menos 20, e vice-versa. Se ambos estão corretos ou ambos estão errados, ambos têm uma pontuação de 0. Se o jogo é executado exatamente uma vez, a solução é adivinhar a mão do oponente, lançando uma moeda e blefar sobre a sua própria mão, na esperança de que seu oponente acredite em você. Jogando um grande número de vezes, é possível fazer suposições mais elaboradas da mão do seu oponente, para determinar se ele está ou não blefando. A diferença do algoritmo agora é que no lugar de defecting, que seria delatar, ele colocou bluffing, que é blefar. E no lugar de cooperating,
colocou tell the truth, quer dizer a verdade. No passo 3 é que temos a maior mudança, pois é inserido um novo componente, o elemento curiosidade. Esse elemento é o que altera o comportamento previsto pelo elemento de aprendizagem, para evitar que o agente desenvolva hábitos ou preconceitos ruins, que é uma armadilha muito comum encontrada na concepção de uma aprendizagem de inteligência artificial, que é ensinado mal se o jogador humano estiver familiarizado com o jogo e joga estupidamente, seja de propósito ou não. O resultado numérico é essa figura, que compara as performances do algoritmo ML com o algoritmo de aprendizagem tipo Pavlov. Para o problema do Buff Catcher iterado, ambos os algoritmos foram executados contra os outros 4 algoritmos e a pontuação obtida foi registrada como uma função de jogos. Pode-se ver que o Pavlov é melhor que o algoritmo ML inicialmente. Isso é devido ao desempenho subótimo dado pelo algoritmo nos jogos 2N iniciais, que ele escolhe uma estratégia fixa nos primeiros N jogos e outra estratégia fixa nos outros N jogos. Ambas as curvas mostram uma taxa de pontuação crescente. No entanto, uma diferença considerável nos resultados pode ser notada quando o número de jogos passa dos 6.000. A conclusão é que em uma abordagem de aprendizado de máquina para o problema do dilema do prisioneiro iterado, quando os agentes envolvidos utilizam estratégias estocásticas de memória finita, verificou-se que o algoritmo de aprendizagem é estritamente melhor que o algoritmo tit-for-tat. O mesmo algoritmo, quando aplicado ao problema do Bluff Catcher, com alterações necessárias, funciona bem contra a estratégia adaptativa tipo N, de Pavlov. Também explora completamente um oponente executando estratégias estocásticas de primeira ou segunda ordem. Este é o trabalho. Eu agradeço a atenção.